Olá, este é mais um episódio do Mabsul Podcast. Compartilhe-o com seu amigo ou amiga. Todos os demais estão disponíveis no Spotify e no SoundCloud. Basta procurar MABSUL-PODCAST. Astrogildo. Embora vivendo à beira da vulnerabilidade social, o menino de infância humilde, carente de necessidades básicas, foi um menino rico de amor, afeto e carinho dos seus pais e de sua avó materna, Dona Joana Adelaide Soares Pinto, que cuidou dele e dos irmãos após o falecimento dos pais. Astrogildo destaca nesse podcast o quanto foi agraciado na vida pela alegria, força e fé de sua avó e das pessoas que o ajudaram a conquistar seus sonhos através da educação, que sempre foi primordial em sua existência. Escute e se encante com a história de vida que, apesar dos altos e baixos, jamais tirou o sorriso e a certeza de vitória de sua vida e a realização de seu sonho como educador. A vida deste vencedor é tão rica de detalhes que o podcast foi dividido em 2 episódios. Não perde o final desta narrativa de sucesso. Então, gente, depois de tanto tempo, eu retorno, para os podcasts do Mabsul, hoje com uma pessoa super importante, que considero não só um personagem importante para a nossa história, mas um amigo, um irmão, que é o querido Astrogildo. Então, Astrogildo, antes de mais nada, eu quero te agradecer por tu dispores do teu tempo, que eu sei que tu é uma pessoa super atarefada, repleta de compromissos, mas que reservasse um tempo para que pudesse, compartilhar com os seguidores do Museu Afro-Brasil Sul um pouco da tua história, um pouco dos teus planos, e contar um pouco sobre a região onde nós vivemos, tá bom? Muito obrigada e seja muito bem-vindo ao canal do Museu Afro-Brasil Sul. Olá, obrigado por esse convite maravilhoso. A gente sempre tem que tirar um tempo quando nós vamos falar de nossas raízes, das nossas histórias, dos acontecimentos e de muitas mudanças, muitas coisas que hoje vem esclarecendo de uma forma que as pessoas possam entender realmente quem fomos nós, quem foram nossos ancestrais. Então, é um prazer imenso estar aqui falando, contribuindo com aquilo que eu puder. Obrigado. Então, obrigado. Então, vamos começar pelo teu nome de batismo, o nome da mãe, o nome do pai e a cidade onde tu nasceste. Certo. Eu nasci na cidade conhecida como Cidade Heróica. Nasci na cidade de Jaguarão. O nome da minha mãe é Aldemira Gonçalves e meu pai, Doralice Pinto. E há pouco tempo, digamos 20 anos, que estou residindo aqui na cidade de Pelotas e estou amando muito, muito, muito pela sua cultura, pela sua arquitetura e pelo desenvolvimento todo, como este que está acontecendo neste momento. Que bom. Em que ano tu nasceste, Astrogildo? Nasci no ano de 1961, exatamente no dia 11 de outubro. Amo essa data. E tens mais irmãos? Eu tenho irmãos, sim. Eu tenho a Eva, que mora em Gramado, a Eva Pinto, Eu tenho a Solange Madeira Pinto, que é irmã por parte de pai, mora em Jaguarão. E tenho um irmão, Adão, que é falecido já, faleceu aos 45 anos. E o ano passado, a minha irmã faleceu, a Sandra. Então, hoje eu tenho a Eva, que mora em Gramado, e por parte de pai, a Solange, que mora em Jaguarão. Esses são meus irmãos de sangue. Mas eu tenho os outros irmãos também, que são irmãos de uma família a qual eu fui morar com eles, fui adotado por eles. E que me ligam e que estão me chamando até para agora as festas de final de anos, são apaixonados por mim e eu também por eles. Então, é uma coisa boa. É uma família só, que eu digo. Eu tenho uma só. Que bom. Eu queria que tu contasse um pouco da tua infância e como tu dissesse que fosse adotado por uma família, depois que tu contasse também em que momento aconteceu essa adoção. Tá? Mas primeiro, o que tu lembra da tua infância? Olha, a minha infância, ela sempre... Quando eu lembro dela, eu lembro com muito carinho, eu lembro com muito amor,
porque foram momentos difíceis, foram momentos de muita pobreza, sabe, assim, uma pobreza grande. Eu tinha mais ou menos uns 16, não tinha isso, uns 14, 15 anos. Eu perdi meu pai, né, na cidade de Jaguarão, e futuramente, eu acho que uns 15, 16, por aí, a minha mãe também veio a falecer, minha mãe. E aí eu fiquei morando com a minha avó no Cerro da Pólvora. Isso é um bairro lá em Jaguarão que é muito conhecido, pólvora, porque tinha as canteiras naquela época, onde explodiam, né? Então, se a pólvora, que eram britas para a fabricação de alicerces de construções civil. Então, foi uma infância humilde, muito humilde. Nós morávamos numa casinha que era uma peça dividida com uma cortina, sabe? E coberto, era um rancho que a gente usava lá, um rancho, coberto de palha de Santa Fé. E nesses dias de chuva, assim, a gente passava muita dificuldade, porque chovia, tinha que colocar bacia, tinha que colocar plásticos forrando, tinha que colocar baldes. Mas dentro desta casa tinha tanta alegria, sabe? Tinha tanto carinho que, na verdade, a gente não sabia que era tão pobre. Nós viemos descobrir que era um pobres hoje, né, depois de um longo tempo, claro, hoje na maneira de expressar, mas depois de um longo tempo, porque para nós aquilo era tão tranquilo, a gente recebia muitas doações de alimentos, quando faltava um açúcar, a gente ia na casa de um, batia na porta, pedia, eu cansei de ir nas casas pedir, limpar pátio, limpar galinheiros, e era mas aquilo, como eu disse, a gente não fazia aquilo com tristeza, não era nada feito com tristeza. Às vezes a minha avó também estava velhinha, ela precisava de algo, e nós íamos no Uruguai, que de Jaguarão até o Uruguai, e a minha avó tinha uns 70 anos, e ela caminhava tudo isso, e lá a gente ganhava muita coisa, ganhava carne, ganhava gajeta, ganhava bala, a gente tinha comendo, olha, ela... gente, era muito longe, a gente atravessava toda a ponte do Rio Branco, e mais a outra extensão da ponte, lá na Coxilha que nós íamos. E a gente voltava, e já tinha casas que nos esperavam, com comida, com coisas para a gente, né? Porque o meu pai era portuário, mas aí até se resolver, nós não tínhamos advogado, né? Hoje as minhas irmãs recebem, eu recebi depois de um longo tempo algum dinheiro, as minhas irmãs que não casaram recebem até hoje, mas a gente não entendia nada disso. Depois de um longo de tanto caminho, tanta pobreza, que foi vir uma verba para minha avó, que era que essa avó era materna, e que algumas coisinhas foram melhorando. A minha avó adoeceu, ela nunca ficava doente. Quando adoeceu, ela faleceu. Nunca, nunca, nunca. Era chuva, né? Era vento, era tudo, era plantando. Nós tínhamos uma hortinha pequenininha, aquelas coisinhas todas. E ela faleceu aqui na cidade de Pelotas. Logicamente, nós ficamos totalmente sem chão. Ali, sim, os momentos de partida da família eram os momentos que a gente sofria muito, de muita tristeza. Mas a minha avó, com toda essa... sabia ler muito pouco, ela conseguia nos conduzir. Então, nós deitávamos à noite e ela começava a nos contar coisas da vida, como teria que ser a vida. Contou que ela viveu momentos de escravidão, já no final da escravidão, contou das coisas que ela fazia nas fazendas, né, que ela trabalhava, o que ela podia, o que não podia, dos sofrimentos, as coisas, tudo que ia acontecer. Então, aquilo nós gostávamos de ouvir. Aí dizia, tá, vó, conta mais um pouco. Ela contava as histórias daqueles carros, daquelas coisas, porque a minha avó é do Herval, meu pai também é do Herval do Sul. Aí meu pai veio para Jaguarão, aí conheceu minha mãe, e aí, num tempo, de que meu pai era daqui, portuário, então trabalhava aqui em Pelotas, ele trabalhava aqui, nós morávamos na Benjamin, lá embaixo, na frente da antiga Cotada, aqui em Pelotas. Depois, ele se aposentou e adoeceu, nós voltamos novamente para Jaguarão. Então, eu tenho 2 irmãos, um falecido, que é o Adão, daqui de Pelotas, e a Eva, minha irmã, que esteve há pouco tempo aqui, acho que uns 6 meses, que ama Pelotas. Ela é daqui, aqui mora em Gramado. Então, foi uma história. E aí, gente, claro, eu sempre fui uma pessoa, eu tive muita luz, eu tive muita sorte. As pessoas me chamavam tanto, sabe? Então, eu passava natais fabulosos na casa de amigos, casa de professores. A gente não sentia a dor, nem o... Porque não tinha dor, mas aquela coisa da pobreza. Para nós, era tudo normal. E a nossa avó, ela fazia a gente se aliviar.
do peso. Assim, hoje não tem. Tua mãe, nós não vamos a tal lugar que tem? Então, tua mãe, nós vamos sair de manhã cedo, vamos conseguir comida. E nós saímos para buscar comida. Eu tinha uma coisa, eu nunca deixei de estudar. Nunca, 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 nunca. Então, eu amava, eu chegava molhado na escola, mas eu não faltava. Ganhava roupas, ganhava óculos na escola, da rouparia, aquelas coisas todas, né? Então, sempre muito bem quisto na escola. Almoçava com os professores, um me mandava um leite. Então, a gente achava tudo, tudo, tudo tão natural. Graças a Deus. E a cultura afro já começou quando minha avó contava muito, mas muita coisa. As coisas que aconteciam de fato, nossos bisavôs, do pai dela, da Conta um mãe. pouco. O que tu lembra do que a tua avó contava, por favor? Olha, das coisas assim, que ela contava, é que não podiam entrar na sala, que passavam muita dificuldade para se alimentar, se alimentavam mais de sobras, de restos, de coisas assim, apanhavam por qualquer motivo, sabe? Apanhavam muito por qualquer motivo. Como ela trabalhava em fazenda, elas tinham como fazer os muros com aquelas pedras, que ela disse que chorava muito, vendo todo aquele sofrimento. A minha avó morava numa casa, e nessa casa ela foi bem amenizada com essa família, bem amenizada, que ela contou para nós que até carro se ensinaram a dirigir, porque naquela época, né? E ela disse, olha, me ensinaram até a dirigir carro. Ela teve uma sorte de cair numa família, mas já o resto da minha família não teve essa sorte. Então, irmãos dos meus tios, as pessoas sofreram muito, de pé descalço, com chuva, com vento, maltratados por nada. As coisas não eram por nada, só chegavam e maltratavam porque tinham que maltratar, porque eles queriam ver a pessoa sofrendo. Então, ela contava muito para isso, que nós tínhamos que ser pessoas do bem, sabe? Que ela teve a sorte de ter uma família. Até os 18 anos sofreu bastante, mas foi conhecer as famílias e ela foi morar na família como empregada. Só que ela disse que era bem tratada, que até os bailes eles deixavam ela ir, que era muito raro. Eles levavam ela ia para o baile e depois voltava. Então ela disse que essa família era assim, era um canto, mas de coisas muito raras, que as amigas dela não tinham. Mas ela disse que mesmo assim, quando ela chegava em casa e deitava, ela ficava pensando na dor dos familiares, na dor dos outros empregados negros que tinham na casa também. Embora nessa família, os negros recebiam mais apoio, mais carinho na casa. Já parentes da casa cobravam. Por que eles faziam assim com os negros? Por que eles deixavam os negros, ensinavam a andar de carro, os negros? Por que os negros eram tratados sem chicote? E essa família, e esse senhor, mais uma filha que tinha, ela nos contava, que eles não eram assim, que eles diziam, não, isso passou. Naquela época, já diziam, isso passou, isso não é bom fazer. Quem é que dorme, quem é que descansa com a alma de judiar de uma pessoa por nada? E mesmo que cometa alguma coisa, nós vamos mandar embora da fazenda. Não vamos fazer mais, vamos fazer nada. E ela nos contava tudo isso. E eu achava interessante, eu ria quando ela me contava que voava de carro. Aquela época, né? E ela também ria muito contando essas coisas. Minha avó não tinha tristeza. Não tinha. E isso foi uma coisa assim, foi uma das fases interessantes. Eu brincava muito, nós brincávamos muito. Muito mesmo, né? Naquela época, eu brincava por tudo. Eu tinha um pneu. Sabe? Como eu não tinha um brinquedo bom, eu tinha um pneu. Aquele pneu corria por toda a cidade com aquele pneu. Depois tinha uma rodinha que enganchava num aramezinho. Eu Aquilo eu lembro andava. desse brinquedo. Lembra? Esse Lembro. brinquedo. Eu amava. Amava, amava, amava. E a gente tinha um respeito. Naquela época, era um respeito. Eu jamais, nunca na minha vida eu respondi para minha avó. Nunca. Ela estando certa, ela não estando, ela me cobrando, não cobrando. Nunca, nunca, nunca. Nós, nenhum. Aí um irmão meu foi morar com outro tio, que faleceu. A outra minha irmã foi trabalhar em casas de família, as pessoas foram saindo de casa. E eu, na escola que eu estudava, Joaquim Caetano, existia lá o João Ricardo e o Ronaldo e a Vera. Já bebi ele. Ele disse assim, vai almoçar lá em casa. Ele dizia, ele era da minha idade também. E eu ia naquela casa, de como é que eu chegar nessa casa bonita, essa casa linda. Ele disse, mas vai almoçar com a gente, sim. Aí, cheguei lá, morrendo de vergonha, tímido. Ah, mas quem é? Mas muito bem, assim, me receber. Ah, esse menino. Mas não, tu faz o seguinte, toda vez que tu sair da escola, tu vai almoçar aqui. Aí tu vem tomar café também.
E às vezes eu ia, mas porque aí mandavam me perguntar por que eu não aparecia. E aí, quando a minha avó faleceu, um pouquinho antes da minha avó falecer, eu já tinha esse contato com eles. Aí eles disseram, vem para cá, vem morar aqui com a gente. Só existe uma coisa, tu nunca vai poder parar de estudar. Não queremos que tu trabalhe, não faz nada. Vai ser com todos aqui de casa. E porque eu já adotei, essa senhora disse, eu já adotei mais 2 pessoas, mais 3 crianças, eu adotei, e tu vai vir para cá. Era uma senhora que tinha uma vida tranquila, uma vida boa, muito boa, chamava-se Margarida Ávila. Então ela era muito boa, ela tinha um coração naquela região ali. Eles Eu eram fui brancos ou eram negros? brancos, Tá. brancos, Vou te interromper só um pouquinho para te perguntar alguma coisa ainda da tua avó. Esse lugar claro. onde ela morava, que município era? Erval do Sul. Tá. E tu sabe que família era? Eu Ela te não falava? lembro, não lembro. Ah, É uma pena. Eu agora estava tentando, que ela contava, mas eu não lembro mais. Né? O irmão dela, que era o Lucas, também morava numa outra fazenda, também sim. sofria bastante, mas depois as coisas vieram amenizando camufladamente, mas amenizaram alguma coisa, E porque era uma pelo que tu, extensão. sim. Oi? E pelo que tu contou da tua avó, ela era uma pessoa de muita fé, tanto que ela enfrentava todas as dificuldades sorrindo, né? Tu Toda. sabe se ela era católica, se era de Umbanda, alguma coisa assim? Alguma vez ela te diz ou simplesmente ela acreditava em Deus? Sabe alguma É coisa a uma respeito fé disso? inabalável em Deus. Mas ela acreditava nas terreiras. Ela era muito terreira. Ela gostava de levar. Inclusive, eu, quando que eu nasci, eu tive um problema gravíssimo de família, de saúde. Eu tive meningite, aquela que eu estava pronto já, o médico disse que não tinha mais recurso, já era choradeira, estava preparando, né, para o enterro, aquelas coisas todas, né? Eu tive aquela, esqueci o nome agora, que a gente abre, né? Aquela época era pequeno, que abre a moleira, que não sei o quê. Meningite? Aquela gravíssima, não estou lembrando o nome Meningite, agora. não é? Não é Oi? meningite? Não é É meningite? meningite, Tá. meningite, mas tem um nome, esqueci o nome agora. E essa que eu tive, eu sei que eu estava perdido, ou se ficasse vivo, ia ficar com sequelas. E nessa noite, que estava esperando eu morrer, ela me levou numa terreira. E nessa terreira, disse, não, mas ele não vai morrer. Aí, mais água benta, mais não sei o quê, e me benzeram muito, 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 muito. E eu, graças a Deus, né? Então, a fé, aquela terreira, ela disse que... Ela que me contou, claro, eu era bebê, né? Então, ela me contou, já estava perdido. Ela assim, e eu ia morrer também, se tu morresse. E ela me dizia sempre. E porque vocês são meus, tá? Meus. E eu era muito assim com ela, grudado, 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 muito com ela. Então ela não era de ir a todo momento, mas assim, acho que nós vamos se benzer. Então nós íamos se benzer. Assim, vai vir uma senhora que benzer o nosso ranchinho para dar uma alegria maior. Eu digo, sim. E ela gostava, ela levava uma velhinha. Nós íamos longe, a terreira era longíssimo, olha, eu lembro, era longíssimo. Tinha festa de Cosme Damião, tinha festa de outras entidades, nós íamos todas as festas. E ela levava arruda para casa, ela mandava a gente sempre andar com galinho de arruda atrás da orelha, ela usava muito uma arrudinha também. Então ela tinha uma fé, e ela era muito tranquila, muito, muito tranquila, lá mesmo. Parecia que estava tudo bem sempre, mesmo ela contando aquelas histórias, estava tudo bem. E eu tinha a minha tia Laide, que já é falecida, e a minha tia tinha uma terreira. E ela nos levava lá na terreira da minha tia. Minha tia depois virou um batuque muito forte, em Jaguarão, muito respeitado, trabalhava bastante, trabalhava com muita gente do Uruguai, ali da fronteira, e de outras cidades também. Também minha tia é falecida. Então nós íamos, às vezes, lá. E eu achava muito bom. A gente sentia uma dor. Lembra que a gente benzia de, acho que espinhela caída, não lembro. Sei que ele ficava na porta e benzia, e fazia um fogareiro, e a gente saía tão bem, já melhorava. Saía bem dali. Então, a reza, a fé, a terreira, eu não sei dizer que as terreiras têm linhas, né? Tem, não sei se era Umbanda, acho que era Umbanda. Ela falava muito na Umbanda, aquela época toda. Então, acredito que Deus e ali a Umbanda eram os caminhos que a minha avó sempre procurava. E à noite nós rezávamos muito em casa, fazia a gente rezar. E amanhecer bem, nós dormíamos bem, né, com aquela pobreza toda. Às vezes entrava rato dentro de casa, era muito pobrezinho. E ela tinha uma coisa muito boa.
nós tínhamos um capricho. Jamais nós íamos para a escola sem tomar banho. Era um bacião e tinha uma cortina. A gente tomava banho dentro de um bacião de alumínio enorme. Eu adorava. Então, por isso que eu digo que era tudo tão gostoso, porque ela soube conduzir. Ela soube conduzir. Embora ela nunca, assim, ó, deixou de lembrar do racismo, nunca. Do preconceito, de que a gente era pobre, que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que respeitar as pessoas. Ela sempre falou disso. Nós ainda somos diferentes, ela dizia. Que às vezes chega no lugar e fica olhando para a gente, né? As pessoas que te olham, não sabem. As pessoas hoje já nos conhecem, né? Assim, no início eu saía com vocês, sabia se vocês iam roubar, se eu ia ficar na frente esperando para não pegar alguma coisa. Ela dizia. Só que as pessoas se acostumaram e viram que nós não somos isso. Isso aí é importante. Mas quantas pessoas eu chegava com vocês, elas ficavam olhando de longe, até eles se acostumando, ficavam cuidando se vocês não iam pegar nada. E se vocês pegassem, eu dizia para nós, eu ia levar vocês lá pela mão para entregar. E pedir para a pessoa conversar com vocês. Vocês nunca me tragam nada. Nunca. E assim, isso acontecia, né? Na escola, não podia voltar uma queixa para a escola. Nada. Ela ia na escola, ela organizava um jeitinho, ela ia lá fazer tudo para nós. E as coisas, né? Embora, às vezes, naquelas dificuldades, todos os aniversários, principalmente os meus, que continuava ali morando com ela, era um bolinho. Sempre tinha um bolo. Digo, vó, não faz bolo. Assim, como que vai ter teu aniversário sem bolo? De todos ela fazia. Mas é que os outros foram trabalhar, foram sair, minhas irmãs até são mais jovens que eu. Mas foram trabalhando, foram para casas de família, quando eu fui morando numa fazenda, até minha irmã que faleceu morando numa fazenda, sabe? Essas coisas todas, e eu ficava muito na volta ali. E aí eu conheci essa família, com o João Ricardo, que era muito meu amigo, tinha a minha idade, e comecei com essa casa da dona Margarida Ávila. E ela começou a deixar. Ela disse assim, eu vou fazer um quartinho aqui para ti. E ela me tratava com tanto amor, com tanto carinho, que eu não percebia assim nada. Era tudo igual, tudo igual. O almoço era igual, a mesa era igual, tudo igual. Quando dava dinheiro para um sair, dava dinheiro para todos. Sabe? Então, ela tinha essa... E era dela, essa coisa assim de... E todo mundo que queria uma coisa, ela pedia para ela. Ah, então, porque eu estou ruim de saúde, só não consegue isso, só não consegue uma cadeira, só não consegue essas coisas. E essa senhora que adotou, ela também não sabia ler. Ela não sabia ler. Mas ela tinha uma espiritualidade, sabe? A minha avó sabia ler. Minha avó sabia. Aprendeu lá fora, na campanha. Mas a senhora não sabia ler. Maravilha. Também ela tinha vindo de fora. Mas ela teve uma sorte grande, graças a Deus, de viver bem, de acolher todas as famílias. E não só os filhos que ela tinha 2 filhos biológicos. Nós éramos 3, mais ou menos, os 3 ou 4, estou lembrando bem, e eram os filhos do coração, como ela dizia. Vocês são meus filhos igual, não tem diferença nem de roupa. E eu fui me apaixonando por aquilo ali, fui gostando daquilo ali, mas sempre convivendo com a minha família. Sempre convivendo com a minha família. Aí o primeiro emprego que tu tivesse foi no engenho de arroz. Nessa época a tua avó era viva ainda ou já tinha falecido? E me conta um pouco sobre essa história. Isso. Nesta época, olha, você puxasse pela memória agora, essa época do engenho, a minha avó, não, ela já tinha falecido. Ela tinha falecido. E eu fui morar, já estava ficando lá na casa de família, ficava lá nas minhas irmãs, aquela função toda. E aí eu fui no engenho e disse, eu queria trabalhar, aquela coisa toda. E aí eles me disseram, não precisa trabalhar, essa é minha mãe de criação, não precisa trabalhar. Eu digo, mas eu quero trabalhar, eu gostaria de trabalhar. Assim, então tu vai trabalhar porque tu queres. Tu vai morar aqui o tempo que tu quiser, mas se tu parar de estudar, tu não mora mais comigo. Não aceito. E ela sabia, né, que eu já estava acostumada, apaixonada por aquelas coisas todas ali, né, aquela maravilha. Ela disse, então tu escolhe. E aí eu comecei a trabalhar e comecei a faltar aula à noite, passei para a noite, né? E alguém contou para ela, e ela me chamou, me disse, bem assim, vou te dar um tempo mínimo, tu não vai morar aqui em casa, sem estudar, não, porque tu está trabalhando porque tu queres trabalhar. Assim, eu entendo que tu quer tua independência, acho importante trabalhar, mas tu não está precisando.
mas trabalha, já que tu queres. Mas não para de estudar. É a última chance que eu te dou. E aí, quando ela falava, né? Olha, eu chorei tanto de noite. Eu digo, ai, tem que voltar para a escola. E eu achei que já estava reprovado, que eu não ia, muito tempo que eu não ia. Eu saía para casa de um amigo meu, nós cantava, tocava violão, que quando a minha avó era viva, eu ia muito. Depois acho que eu perdi um pouco daquilo, né? Que eu não faltava quando a minha avó era viva. A minha avó foi comprar uma bicicletinha para ir à escola, que era longe, e eu ia naquela bicicleta, com chuva, com vento, com barro, com tudo. Mas lá, já morando, eu digo, ai, coisa boa, já, aquela coisa. Mudou, mas eu voltei a estudar, comecei na escola, e foi tudo certinho. Até eu fiquei um tempo grande. E aí eu peguei esse emprego no engenho, só que no engenho era coquear, a gente usava naquela época, coquear de saco, aí pegava Qual as era o sacas de nome do arroz. engenho? Qual era o nome do engenho e qual era o nome da escola que tu estava? Eu estudava na escola Joaquim Caetano da Silva. Tá? Eu tinha estudado na escola Pauarres, e depois passei para a escola Joaquim Caetano da Silva. E o engenho era Cooperativa Orizícola do Sul Limitada. Essa cooperativa ela tinha um supermercado também, amplo. E eu fui lá, eu digo, onde eu pegar, eu disse, olha, nós temos vaga só no engenho. Eu lembro perfeitamente do escritório, eu chegando, aquele monte de gente sentada, aquele máquina de escrever, perguntaram, o que tu gostaria? Eu digo, gostaria de trabalhar. Em que eu queria trabalhar só. Nós só temos uma vaga, sim. Eu fui. Aí, quando eu cheguei nesse engenho, que eu olhei os caminhões jamantas, eu olhei aquelas sacas de arroz que eu tinha colocado para dentro daquele caminhão, eu, eu era bem franzino. E os outros estavam ali, que eram colegas já, riam muito. E aí, quando eu ia colocar a saca, que eu levava ela para cima, ela saía para trás, ela voltava. Ela caiu, não tinha força. Aí, mas graças a Deus, aí vinha me ajudar e disse assim, não, eu vou colocar aqui para ti, tá? Para te ajudar, até tu pegar uma prática. Aí ela fica numa ponta, aí fica numa ponta mais leve, sempre colocava numa ponta mais leve. Fiquei 2 dias. Aí chegou o seu João Carlos Gazaleira, aqui de Pelotas, e ele era o gerente lá. Não sei se o senhor é vivo, não perdemos o contato depois, mas era uma pessoa fabulosa. E, e ele chegou e disse, não, mas tu vai para o mercado, tu não pode ficar aí. Porque eu comecei a varrer o engenho, era uma poeira de casca de arroz, era o que eu podia fazer. E ele disse, tu vai trabalhar no supermercado. Cheguei lá, passei para a chefia do almoxerifado, lá no supermercado. O supermercado era uma beleza, né? Porque dali para o supermercado era fantástico, grandes avisados, a gente saía dali, jantar, ele sempre muito atenção. E trabalhei um bom tempo no supermercado, até passar para o meu sonho. Eu trabalhei bastante lá, umas amizades. Tenho amigos até hoje, até me visitaram há pouco tempo, de lá do supermercado ainda. Tá, Grandes e aí, amigos. trabalhando em supermercado, se formou na escola. Não, aí eu voltei para a escola, né? Tá, O mercado, aquela coisa tá. toda. Mas o meu sonho era ser professor. Eu digo, eu quero ser professor. Porque eu chegava em casa, eu imitava meus professores. Lá em Jaguarão tinha a professora Marta Queijo, muito querida, que faleceu muito precoce. As filhas já estiveram nesses eventos, mora aqui em Pelotas. A Luciara e eu não lembro agora no momento não. E então ela era muito querida. Aí veio depois a professora Geni, a diretora da escola Joaquim Caetano, que faleceu também precoce. Então eu era muito bem quisto por elas. Eu amava a escola. E aí eu digo assim, não, eu chegava em casa, eu imitava elas. Eu pegava coisa, eu atava um pano na cabeça, elas tinham os cabelos. Eu fazia, cada professor que ia. Tinha outro que era o professor Percival, que era o professor da banda, que é de Jaguarão ainda, é de Jaguarão também, e eu imitava todos eles. Então, aquilo, eu sabia as matérias perfeitamente, nunca tive problema de... Porque eu chegava em casa e fazia tudo. Pegava os cadernos, então era fácil para mim. As provas eu nem não estudava para a prova, já ia prontinho, sempre nota máxima. Então, eu digo, a minha vocação é ser professor. E como ser, se aquela época eu estava no primeiro grau, terminando, oitavo ano, aquela coisa toda. Aquela época era o oitavo ano. Eu digo, mas existia naquela época, não hoje, a possibilidade de não estar formado e a gente entrar com um professor emergencial. Fui na Secretaria de Educação, aí eles conseguiram, não temos ainda. Aí um amigo disse, no Mobral tem.
Me consegui no Mobral, mas o Mobral não fazia parte da prefeitura de Jaguarão, né? Eu vim o pessoal de Porto Alegre. Eu dei aula lá no Mobral, dei aula para minha tia, Que dei aula para os... idade? Que idade tu tinhas? Eu estava com 18, acho. Bem novo, É, corajoso. 18, 19 anos. Muito bem. E foi tudo no jovem, assim, e aí, né, bem cedo. Aí eu fui dar aula no Mobral, minhas tias tinham uma alucinação por mim. A minha família sempre apaixonada por mim e eu por eles. Sempre tivemos esse carinho. E uma tia minha ia, eu lembro muito que ela dizia assim, bom, tu não vai dar um intervalo? Eu digo, só um pouquinho, tia. Ela abria uma marmita e comia. Assim, eu não vou te esperar, porque a minha fome tem hora. Aí eu parava a aula e seguia, mas eu era muito jovem. Já faleceram todos os meus ex-alunos de lá. Uma pena. Nossa. Mas era E emocionante ver eles começarem a ler, não é? Eles conseguiram fabuloso, escrever, eles conseguirem fabuloso. E ler. eu fui fazer um tempinho no Mobral e eu fiquei acho que uns 3 anos no Mobral. Mas aí eu digo assim, não, mas eu não quero, eu quero trabalhar no município, eu quero entrar. Fui na Secretaria de Educação, cheguei lá, a secretária era Wanda da Silva Ferreira. Nunca mais esqueço, faleceu há 2 anos. E cheguei, eu digo, quem é a secretária de Educação? Ah, passou. É assim, pois não, ela tinha uma elegância, né, uma senhora, né, uma postura. Eu lembro que era uma sala de vidro monstruosa. Eu digo, meu Deus, e agora? Só um momentinho, ver se ela vai te receber, essa secretária. Ela olhou de lá, não me conhecia também, e disse, pode passar. É uma loura. Assim, o que o senhor gostaria? Não, o que você gostaria? Digo, não, eu tenho vontade de trabalhar na zona rural, nas escolas emergenciais. Assim, então deixa o teu nome, tudo direitinho, assim que nós precisarmos, nós chamamos, não te preocupa. Naquela época, a Kombi ia na casa da gente, né? A Kombi da SMED, Secretaria de Educação, aquela época, Secretaria de Educação. Sim. E eu tinha uma ânsia, mas aí eu já não estava mais no Mobral, não estava mais no supermercado, estava em casa. E digo, eu vou ir lá de novo. Só uns 3 dias eu fui. Fui morto de vergonha. Quando eu estava entrando, ela conseguia me ver dos vidros. Ela olhou assim, toda assim, olhada, sentada assim. Eu digo, eu gostei de falar com a dona Wanda. E ela sempre recebia. Sempre. Eu digo, dona Wanda, ali que eu conhecia, não a conhecia. Eu disse, dona Wanda, eu gostaria muito. E eu não tinha roupas, eu ia lá com as roupinhas de tergal, mais ou menos assim. Não era aquele visual. Até porque eu era muito simples, porque lá na família que eu morava, eu tinha. Eles me davam se precisasse lá. Mas eu gostava das minhas roupinhas, quase as que eu trouxe de lá da minha avó. Então eu cheguei, ela me olhava assim, né? Lá, depois de umas 5, 6 insistências, eu digo, não, mas hoje eu vou lá. Fui. Eu não tinha mais cara para chegar. Eu passei, não olhei para o vidro que ela estava, eu olhei lá para o lado da parede. Entrei. Eu digo, dona Wanda, assim, pois não, professora, já fala de professor, já no final. Pois não, professor. Dona Wanda, eu queria tanto, dona Wanda. E ela disse assim, tu vai para casa. Tu vai para casa, que eu vou dar uma pensada. Eu vou conversar com o pessoal aqui. Se tiver, nós te chamamos. Aí eu estava indo, nem cheguei em casa, estava a Kombi me chamando. Já estava na calçada de casa, eu corri. Eu digo, não, olha, eu chorei tanto que essa Kombi vem me chamar. Não pode. Eu chorava rua fora. Aí cheguei lá, meu. Ah, a dona Wanda pediu para comparecer amanhã, tá hora lá, no gabinete. Olha, acho que o dia amanheceu e eu corri lá. E ela, professor, pela sua insistência, eu vou lhe dar uma vaga na classe multisseriada, do primeiro ao quarto ano, na Granja. Ai, eu vou lembrar o nome da igreja daqui a pouquinho. Não era Bretanha? Não, não era nas Bretanhas. E aí, não era Granja, que faz tanto tempo. Eu sei que o dono era o Vai Eduardo. contando que daqui a pouco tu vai lembrar. Isso. Vai Que a contando. Granja faz tanto tempo, né, que eu não lembrava da Granja. Aí fui para a Granja, numa felicidade, a Granja não era tão longe. Cheguei lá, as crianças estavam com um déficit de aprendizagem muito amplo, era a minha primeira experiência. E ela me disse, olha, as crianças não têm condições de serem aprovadas, pelo que eu vejo aqui. Porque a professora, nós não sabíamos que a professora não estava fazendo nada há 3 ou 4 meses. Tivemos uma denúncia dos pais. E agora ela sumiu, acho que nem para receber nós vamos encontrar essa professora. Tá, aquela coisa. Tinha fugido com o filho do capataz da fazenda.
a professora. Nossa. Então aquilo virou uma história, né? Ai, os pais, aquilo era uma O história. amor é lindo. Uma história, é lindo, né? O amor é lindo. Se foi, deixou até os livros. Tudo pra cima e foi embora. Deixou tudo. Eu cheguei lá, tinha tudo, os livros, planos. Digo, Jesus. E aí eu tinha que morar na fazenda, né? Aí fui morar na fazenda, aquela coisa toda, uma casa na fazenda, e comecei. E nessas, eu comecei, eu digo, vou me dedicar. Eu tenho uma amiga, a Cláudia de Oliveira, que mora em Jaguarão, professora aposentada, ela está diretora atualmente de uma outra escola lá. E ela assim, Astro, vou te dar umas dicas aqui, e como tu vai montar um plano. Eu não sabia como montar um plano, mas tem que ter um plano, tem que ter isso, tu vai lá. Aí chegou aquilo foi, acho que, setembro, chegou dezembro, a secretaria ia aplicar as provas, porque eu não era habilitado, elas foram lá. Eu digo, meu Deus, aquele dia eu tremia tanto, tanto. Chegaram elas, mas muito tranquila, tudo bem, tudo bem. Agora nós vamos pedir para te retirar da sala, ficar o cantinho na sala. Sair da sala não, ficar o cantinho na sala, na observação, e tu vai contar as provas, contei aquela contagem toda, e nós vamos aplicar. E, para minha surpresa, as crianças foram aprovadas, quase todos. Nossa. Quase todos. Eu me dediquei, porque era uma paixão, né? E o entusiasmo faz toda a diferença, né? O entusiasmo, as crianças apaixonadas, os pais apaixonados, aquela coisa toda, né? Então, E ali eu criei um clima com a dona da fazenda. Ela me adorava. Não deixava eu almoçar, era com ela. Ela, acho que Terésima, ela não ia quase, e é minha amiga até hoje, ela não ia quase à fazenda, mas quando ela ia, olha, estou indo para o Astro almoçar lá, vocês vão fazer comida para ele não vai fazer mais comida. Aí os capatazes lá também receberam começou a ficar bom, começou a ficar bom. Começou a ficar bom. Assim, no final de semana eu vou para a fazenda e te trago. Não, vou fazer uma matança. Fica aí para nós fazer uma matança. Heloísa, o nome dela, Heloísa Marques. Eu digo, Heloísa, e ele era Eduardo Marques. E ele também, muito querido, funcionários muito queridos, morava num quarto lindo dentro da casa. Eu morava dentro da casa mesmo deles. Aí tinha casa dos empregados, tinha coisa dos empregados, mas ela me colocou dentro da casa mesmo, da fazenda. E aí houve a reunião de professores na biblioteca pública municipal, e a dona Wanda, com o relatório da secretária de Educação, ela começou o discurso dizendo, estou surpresa. Eu quieto. O que é ser um professor? E começou um discurso tão bonito, e assim, quero que o professor Astrogildo se levante. Eu não esperava. Ela me deu tanto elogio, ela me deu tanto carinho, ela me deixou professor naquele momento, que na verdade eu estava ali, né? Ela me deixou professor. A reunião com todos os professores, eu fiquei assim. E aí todo mundo, isso, ficasse famoso, aquela coisa, tipo, não, eu fiquei famoso. Assim, então o teu contrato, agora conosco, é de tempo indeterminado, só vai sair quando tu quiser. Eu não sabia se eu falava, eu perdi a voz, fiquei sem voz. Ela pediu para eu usar o microfone, eu não usei, vocês acreditam que eu não usei? Digo, dona Ana, muito obrigada. Não usei, eu fiquei meio sem palavra. E também eu era muito, muito tímido, né? E dali ela começou aquele carinho, já mandou para uma escola próxima, e aí surgiu uma bolsa de estudos, né? E ela disse assim, tu vai fazer agora o magistério. Eu digo, dona Ana, sim, farás o magistério. Mas é em Pelotas, aqui no Brasil. Tive que vir para cá, para o Brasil. Eu digo, dona Wanda, eu não quero ir para Pelotas assim é o teu caminho. Escolhe. Me diz, te dou 3 dias. Se não escolher, infelizmente, vou te dar a vaga da escola para outras pessoas. Até porque eu vou te dar uma bolsa de estudo. Com bolsa, eu vim com uma bolsa. Eu vim com uma bolsa para cá. E aí eu vim para o Brasil, e morava num pensionato, aquelas coisas todas, vim, fiz o magistério, informei aqui no Brasil, com tudo pago. Em que ano, mais ou menos, Astrogildo? Olha, acho que foi em 85, 86. Mais ou menos por essa época, sim. Certo. E ela começou um carinho comigo e sempre na postura. Ela tinha uma postura, mas ela transmitiu, embora ela transmitiu um carinho,
Eu era apaixonado, nós éramos todos professores, e o respeito que tinha com ela. Ela não gritava, eu nunca vi, mas quando ela falava sério, graças a Deus, ela sempre foi carinhosa comigo, assim, eu sempre me dediquei bastante. Aí vim para Pelotas, aí uma época a prefeitura cortou um pouco da verba, essa verba vinha não sei de onde, aí a gente veio um pouquinho de dificuldade, nós éramos 5 professores de Jaguarão, mas aí nós conhecemos uma família Conceição, a Adão, a Eva Regina, e a Eva me levou nós 5 para morar com ela, 5, que era a mãe da Eva, né, falecida, nos levou 5. Por isso que até hoje eu continuei com eles, continuei como se fosse da família. A Eva me liga todos os dias, o Adão eu vou para lá, nós temos essa função. Nós moramos até terminar, faltava pouco, acho que um ano, meio ano, quase um ano, e eu continuei amigos. Aí voltamos para Jaguarão, aquela coisa toda. Só me conta um pouquinho, antes de tu voltares para Jaguarão, me conta um pouco como era o Assis Brasil. As pessoas eram como eram em Jaguarão, eram diferentes? Como é que tu te sentia estudando no Assis Brasil? Olha, a gente não tinha um contato. Não existia um contato muito grande. A gente chegava, porque nós éramos um curso à parte, né, da escola. Acho que a escola só cedia o espaço, e alguns professores, eu não lembro bem, mas era parte, mas a gente não tinha um contato, o contato era frio, nós não tínhamos um contato, eu não lembro de nada. Assim, tá. Nesses 5, tinham pessoas negras e pessoas não negras, como é que eram essas 5 pessoas que estavam sempre juntas que tu contasse? Era só eu, negro. Só tu como negro? Só tu negro, só eu negro. Tá bem. E então nós éramos o grupo, sabe, nós éramos aquele grupo, então a gente não tinha muito, né? Depois conheci um amigo, e conheci lá um rapaz, e ele disse assim, tu está sempre sozinho, sabe que é porque tu é negro? Ele lembra disso. Eu digo, não. Eu digo, eu estou sempre sozinho porque eu não conheço ninguém. Ele, mas eu fico te olhando assim, tu está sempre sozinho. É que aqui em Pelotas existe isso. Talvez venha de lá e não te desse conta, ele me disse. E aí eu comecei a instalar, né? Digo, sim, comecei o quê? Digo, é isso. É isso mesmo. Mas eu vou te aproximar das pessoas aqui, e depois tu vê se quer continuar ou não no grupo. E realmente, ele fez isso. Meu amigo até hoje. Qual é o nome dele? Jesus Emir Pegoraro. Ele é professor ainda lá em Canguçu. E nos falamos muito também, até hoje, mantemos o contato. E ele disse assim, ele conta isso ainda, conta essas coisas assim, né? Ele te lembra que as pessoas não chegavam muito perto, assim, tia. Eu digo, eu não tinha percebido, mas quando tu começaste a me contar, eu vi que a gente não tinha um contato com o professor, assim, ele chegava na aula, dava aula e ia embora. A única professora que nós tínhamos negra, a professora, ele é falecida, Pinto, da família Pinto, a Nair Pinto, que era professora de matemática. Certo. Não, a Nair é viva, desculpa, a Edi. A Nair é viva, muito minha amiga. Então, ela era a única pessoa que nós tínhamos negra, que eu tinha um contato maravilhoso, que me gritava nas ruas, eu me lembro que ela tinha uma TL azul, ela passava por mim, onde eu passasse, aquela tinha, a única que eu fiquei em contato, até há pouco tempo antes dela falecer, a gente se falava bastante. Então, era isso, então não tem algo que eu lembre. Me chamaram para isso, me convidaram para aquilo. Não, eu fiz, quando terminou, tanto que eu não lembro de ninguém, não lembro quem era o diretor na época, não lembro quem era o professor, não lembro nada, assim, a não ser se fosse dentro da sala com a gente, mas demais não. Não ficou nada de marcante. Aquilo deu um apagão, eu não lembro mesmo. Nossa. Sei que os professores faziam o melhor que podiam ali, e nós voltamos no final de semana para a cidade quando dava o troco. Era uma ajuda, mas era uma ajuda para dentro daquele padrão ali. Aí retornamos, nos formamos, aquela formatura, aquela coisa toda. E eu lembro que eles foram buscar, a van foi me pegar, acho que umas 7 da manhã, para me trazer para a formatura. E eu não conseguia, eu chorava tanto. Contei hoje, ninguém sabia, sabia? Eu chorava tanto no banheiro, que eu não conseguia sair para a van. Eu ia entrar na van e eu voltava para ninguém ver. Eu digo, Jesus, mas o que é isso? Eu estou tão feliz, eu dizia assim, formatura.
porque era o meu sonho, né, ser professor. E quando eu ia de novo, eu não conseguia sair, ela me corria. Digo, bom, eu vou me concentrar, eu tenho que ir. Eles me esperando na frente, sim, porque eu não saía. Era isso, eu estava arrumado desde cedo. Aí um amigo meu me prestou uma roupa, que hoje ele é advogado, grande empresário, Luiz Henrique Silveira, grande empresário, altamente sucedido em Canoas, me esperando para conhecer a família, passear com eles lá. Eu não tive tempo ainda de ir. E ele me prestou uma roupa, eu lembro, e botou mais acho que era um cravo aqui que usava, que era um lencinho, eu sei que ele me emprestou, me deixou. Aí vim, tá, fiz a formatura, aquela coisa. Quando eu chego novamente em Jaguarão, a Gilda, a partir de tal dia tu vai trabalhar na PAI. Digo, PAI? Tu vai para a PAI, tu vai trabalhar na PAI de manhã, me deram outro contrato, e à tarde tu vai continuar na tua escola. Aí eu já tinha 2 contratos quando eu cheguei, a dona Wanda, né? Muito E bem. a dona Wanda. Porque a PAI foi pedido da professora Laci Silveira Caldas, que faleceu num acidente, que era negra, linda, maravilhosa. Eu tinha um encanto para professora Laci, um encanto, assim. Era uma amiga bonita, espirituosa, maravilhosa, e ela era a coordenadora geral da PAI de Jaguarão. E ela tinha uma facerice bem paquiada, era um encanto, né? Bem vestida, aquela coisa. Mas ela me conhecia de rua, de eu passar ali, oi, professora, sabe? Na casa dela, que é uma casa no centro. E através dela, eu cheguei na PAI de Arroio Grande. Aí cheguei lá, ela conversou muito comigo, eu te solicitei, porque eu acredito no teu trabalho. Eu não imaginava que tu fosse ser professor, que tu gostava, porque ela não sabia nada, ela não viu nada. Se eu não sabia desse teu caminho, então tu vai trabalhar aqui na PAI conosco, depois eu vou te conseguir te trazer as 40 horas aqui para a PAI. Eu digo, tá ótimo. Qual a minha turma? Assim, a tua turma é a nova que está chegando, deficientes auditivos. Eu digo, Jesus, eu parei. Nossa. Eu digo, que desafio, meu Deus. E tu Que sabia desafio. Libras naquela época, não? Não, não. Eu fui para casa, eu digo, mas eu aceitei na hora. Eu aceitei na hora. Eu digo, aí eu fui para casa e fiquei pensando como eu vou organizar, o que eu vou fazer, como eu vou me trabalhar. Eu digo, não, eu vou. Cheguei no outro dia, crianças de manhã e os mais adolescentes à tarde. Os adolescentes à tarde, os pequenos pela manhã. Cheguei, eu não sabia o que falar, as crianças sentadas, os alunos sentados, eu parei na mesa e comecei a abanar, comecei a pegar umas gravuras. Eles vieram para a mesa e me ajudaram. Eles vieram me ajudar. A professora Laci foi lá, abriu com licença, estava muito educada, olhou. Ah, mas vocês estão integrados, ela disse. Eu acho que eu acertei no convite, ela disse para mim. E eu quietinho, né? E aí comecei, tanto que consegui alfabetizar. Tem alunos daquela época que trabalham na prefeitura, tem outros que trabalham nas máquinas. Talvez conseguimos, graças a Deus. Tanto é Maravilha. que, coisa inédita, eu montei uma banda de surdos que foi apresentada no 7 de setembro. Causou muita emoção. As Tu tem pessoas... fotografias? Tu tem fotografias dessa Naquela época? época, a gente, lá na escola, deve ter, nos álbuns da Então eu vou escola, procurar. nos álbuns da escola deve ter, lá de Jaguarão, lá. E tinha Sim. banda, e tocou, e a banda ainda puxou outra escola municipal, a banda de surdos. Claro, quando ela passou, naquela época a gente falava o palenque, né? Quando ela passou o palenque, as pessoas se emocionaram muito, né? Eles tocando, no ritmo, e as pessoas marchando no ritmo. Aí fiquei família deles, aí surgiu novamente PUC de Porto Alegre. A dona Wanda me chama, olha, mandaram escolher um professor para nós darmos uma bolsa na PUC de Porto Alegre para o curso completo, a especialização para a educação de surdos. E não surdos, distúrbio de linguagem, distúrbio da fala e quase que um curso de fono. Mas era um técnico, que naquela época exercia essa função nesse curso. Eu digo, dona Wanda, para Porto Alegre, dona Wanda. Aí eu gostei, né? Eu já conhecia Porto Alegre, mas não assim, na PUC. É assim, pois é. Estás escolhido, professor, pode arrumar as malas, que tal dia já está indo para Porto Alegre. Eu digo, meu Deus, eu digo, dinheiro, ó,
né? Eu tive dinheiro. Aí a Desafio. professora ela assim, a minha filha mora lá, trabalha na CE, nada vai te faltar. Bom, dinheiro eu vou te mandar, ela disse. E a prefeitura vai te dar uma ajuda e dinheiro eu vou te mandar. E tu vai, menino. Aí eu cheguei lá e ela me ligava. E a diretora da PAI, Cilinha Lucas, que hoje minha amiga, que tem uma casa aqui, mora no edifício Pegado 7 de Abril, aqui em Pelotas. Tem o apartamento dela, ela mora nas fazendas, lá em Juberão, ela é fazendeira. E ela pegou e disse assim, eu também tenho um apartamento em Porto Alegre, e seguidamente eu estou lá. Então, vou marcar, e tu vai lá pegar dinheiro também. Nós vamos te ajudar. Que a minha amiga até hoje, ela me manda perguntar até hoje, se estás bem, o que tu precisa, não fica quieto. Seguidamente, quando eu adoeci, então ela ficou assim, aí se liga, Lucas. E ela era a diretora mesmo da PAI. Também muito minha amiga, fui jantares na casa, e aquelas coisas todas, né? Mas aí eu fui. Cheguei lá, tinha uma amiga, a Neuzelane, que era de Jaguarão, tinha a Neuma, tinha a Nelly, que elas moram para lá, porque eles lá, estamos lá também, convivemos até hoje, no telefone, e nos amamos, né? E eu fui, cheguei lá, eu lavei a roupa toda para ir para a faculdade, choveu. Primeiro dia de aula, veio uma bomba d'água, e eu estava no parque. Ai, socorro! Claro que eu já estava melhorzinho, já estava, tinha comprado umas duas coisas, as que eu levei para ir trabalhar, para ir para a escola, para a PUC apresentar. Aí a Neuzelane, muito minha amiga, muito casa cheia, faleceu a Neuma, irmã da Neuza. A Neuma faleceu. Mas ela, muito casa cheia, eu vou te dar uma jaqueta, eu vou te emprestar uma calça, e tu vai ir de qualquer jeito para sua aula amanhã. Pegou uma calça, atei a calça com um cordão na cintura, porque ela era mais alta, coloquei uma jaquetinha preta, marrom, e tudo bem. Fui para a PUC. Quando eu cheguei na PUC, estava assim que o sobrenome da pessoa era Mengele, parente daquela época, que era do Mengele, que estava aquela confusão, que era o Nelson Mengele, naquela época, né? E aí ela chegou, sentamos todos alunos, e ela começou a fazer a chamada. E ela vai dizer assim, né? Então, não tinha negros. Eu sentado no auditório, tímido, e ela vai dizer assim, Astrogildo Pinto, eu tinha chamado uns quantos, né? Uns dois ou três, ótimo. Digo eu, ela, estás aqui porque... Esse aqui é apadrinhado, ela disse. Eu fiquei, que eu não sabia onde eu ia. Este é apadrinhado, mas seja bem-vindo, Astrogildo. E aí aquilo já me deu um impacto, né? E aí disseram assim, mas ela é da família Mengele, daquele, Nelson, não sei o quê, papapá, porque não sei o quê, porque ela é assim, porque ela é assado, porque ela não sei o quê, porque ela é muito... Ela briga muito, ela não sei o quê. Meu Deus do céu, fiquei assim. E fui para a aula, aquela coisa. Farid Mengele, o nome dela. E aí cheguei na PUC, comecei a estudar, aquelas coisas todas. Na minha sala tinham várias freiras, ficamos boas amizades, brincamos, e aí a Farid me chamou no gabinete dela. Eu digo, meu Deus, depois de uns 3 meses de aula. Eu digo, a senhora quer falar comigo? Assim, senta aí. Quer uma aguinha, um cafezinho? Eu digo, não, porque eu achei que ia virar, né? Eu digo, não vou pedir nada. Eu digo, será que vão me cortar a bolsa? Porque ela disse aquilo, assim, que não tinha necessidade dela dizer. Todos eram os convidados da mesma forma. Cada prefeito de uma cidade escolhia um. E ela disse assim, a partir de hoje tu vai me ajudar a supervisionar a sala. Eu digo, tu mesmo. Eu gosto tanto de ti. Eu fiquei tão surpreso com aquilo, me animei mais, né? Me animei. Então, a partir de hoje, mas ela era, durou, né, a palavra certa. Então, tu vai me ajudar? Ela não sorria para ninguém, começou a sorrir, aquela coisa toda. E tinha uma professora negra, a única, mas ela era tão chique, eu me encantava, ela era tão querida, ela era tão humana. E ela falava para nós que ela ia se vencer. As unhas daquela professora, naquela época... Lembra o nome? Maria José.
Maria José, eu não lembro bem, mas eu pegar os diplomas certificados, eu tenho. E era professora ritmista. Ela dava ritmo. Eu digo, mas essas linhas todas, professora, da ritmo. Eu pensava, né? Ela entrava no pessoal lá, ela levava e trabalhava o ritmo. E ela era casada com uma das pessoas do Zafari. Ela era uma mulher bem posicionada. Então, as pessoas comentavam lá. Ela era casada com uma das pessoas do Zafari. Ela era muito chique e bonita, luxuosíssima, alegre, 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 alegre. Então, quando elas falavam de escola de samba, ai, a gente amava, né? Ela tinha paixão de falar de escola de samba. Assim, eu comprei um apartamento, ela disse, bem pertinho da Restinga, só para ouvir a batucada. Assim, não sei se é a minha escola do coração, talvez não seja, mas eu gosto de ouvir a batucada, eu tenho paixão pela batucada. E ela ficou muito querida, também se colocou à disposição do que eu precisasse, mas eu estava bem. Terminamos o curso, eu fui fazer estágio na Escola Concórdia, Porto Alegre, fui convidado, fiz estágio lá, e fiz um estágio na escola das freiras, minhas colegas, que queriam que eu ficasse trabalhando com elas. Nossa! Lá em Porto Alegre, muito queridas. E, para minha surpresa, eu ganhei o prêmio como melhor aluno, e quem entregava era Mendes Ribeiro. Mendes Ribeiro. Ah, que maravilha! Ganhei. Tá, No restaurante. esse tu tem fotografia? Tem registro? Naquela época, eu não Era tinha muito nada, não tinha. difícil, né? Era muito difícil. Que E o que pena, aconteceu né? nesse dia? Estava terminando o curso, o dinheiro já tinha esgotado, e era no restaurante Feito Flor. Não esqueço mais o nome do restaurante, Feito Flor, esperando para o Mendes Ribeiro me entregar o teu prêmio, aquela coisa toda. E a escola também ganhou um prêmio. Não lembro bem, mas ela ganhou um aparelho. Sei que a escola gostou muito da APAI na época. E nesse dia, chovia. Eu fui de Marquise em Marquise. Atravessei a Borges Medeiros, aí esperei um pouquinho, me arrumei e entrei. Caminhei quilômetros. Nossa Senhora! Mas e aí aconteceu aquele almoço maravilhoso. E aí, quando eu retorno de viagem para Jaguarão, eu conheço o presidente da PAI de Arroio Grande, no ônibus. Ele, você é formado aqui? Eu digo, eu sou técnico em audiocomunicação, trabalho com distúrbio de linguagem da fala e dou cursos para professores, estou habilitada a dar cursos para professores na área, né, da educação de surdos, menos linguagem de sinais, mas, né, linguagem de sinais é uma linguagem que é do próprio surdo, eles que Sim. fica uma aula mais forte, mais didática, sendo surdo mesmo, dando aula de sinais. Mas o resto, ele estava habilitado. E ele não quer trabalhar na PAI. Eu digo, não, eu não posso. Eu ganho um curso agora, eu tenho que esperar um tempo. Quem sabe daqui a um tempo mais, hoje no momento. Não. Aí aquilo passou, acho que eu fiquei não lembro quanto tempo, uns anos lá no Jaguarão. E aí eu disse assim, mas eu sempre tinha vontade de ir embora. Eu lembro que tinha uma da diretoria da PAI que ela dizia, eu acho que o Jaguarão é tão pequeno para ti. Ela dizia para mim, Lígia Gonçalves. Então, a Lígia Gonçalves. E eu ficava pensando, essa mulher tão poderosa me dizendo isso, a dona daqueles engenhos, tudo. Ela sempre dizia, bonita, querida, amada. Eu acho tão pequeno, acho que tinha que... Eu digo, eu vou indo aos pouquinhos, então. Aí fui na PAI de Arroio Grande, cheguei lá, me apresentei. A diretora Rosa Maria Cristi, minha irmã, amicíssima, né? Em que ano foi? E ali foi em 87 já. Tá. 89. 89. Tá, por aí. Por aí, 89, 90. Existia ainda o concurso da Miss Mulata, nessa época, em Arroio Grande? Hoje... Existia, ajudei bastante. Ajudei bastante. O Dedé, meu grande amigo. Tá, então eu quero que tu me conte depois um pouco também. Tá bem. Aí a Rosa Maria, você, mas que bom ter formado nessa área, a Rosa Maria Cristi, muito séria, diretora, psicóloga da PAI, loura, né, muito organizada, muito linda, muito querida. Tá? Eu olhei assim, negros não tinha ali, não tinha, não. Tá? E falei muito rápido, é assim, tu me dá 2 dias que eu vou conversar com o presidente, mas no momento não sei bem dizer ela, mas não gosto de dizer nada.
Eu estava indo para casa no ônibus, tocou o telefone. Aquele celular, aquele tijolão que a gente abria. Era uma rádio. Era elas. Ah, pode retornar amanhã? Acho que vai dar tudo certo. Retornei amanhã, estava lá o presidente, que é falecido, jovem, morreu com uns 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. E até convivi muito pouco com ele. Eu convivi um dia lá montando umas cortinas, e em breve ele adoeceu, a gente não teve muito contato, ele veio a falecer. Mas aí cheguei lá, a partir de hoje, tanto vim trabalhar aqui, né? Aí fui saindo aos pouquinhos do outro, onde eu estava em Jaguarão, e passei de vez para Arroio Grande. E muito lindo, amei muito o trabalho lá. Eu tinha a minha sala, depois fizeram um prédio novo com a minha sala, muito lindo, tudo muito organizado, um respeito total. Jaguarão também eu sempre tive, né? Mas eu estou dizendo porque eu estou saindo para outra cidade, Claro. E um carinho. E aí eles começaram a me pagar o salário do médico. Mesmo as horas do médico eram as horas que eu recebi. Então foi um dinheiro bom, eu comecei 2 vezes por semana só, ganhava bem. Aí eles disseram, não, vai ter que vir mais uma, 3 vezes por semana. Ah, nós queremos mais. Então eu tinha um salário muito, muito bom. Que Bom bom. mesmo, né? E então, aquela coisa toda, eu trabalhei na PAI. Aí a secretária de Educação me chamou para secretária, né, para coordenar paralelamente uma creche num bairro grande, né, um bairro de periferia, um bairro pobre, né, a maioria das pessoas eram negras lá, são negras. E eu fui para lá também, junto com a PAI, e trabalhava os dias que eu podia lá. A Nesses casa, momentos, tu não te lembrava muito da tua avó? sempre, sempre. Eu lembro até hoje E ela muito. estava te preparando para tudo Estavam isso me que você preparando. viveu. E eu dizia, que Maravilhoso. pena não estar mais aqui para ver tanta coisa que ela me preparou e que eu não imaginava também. Porque tudo para mim, nunca imaginava. Eu digo, eu vou seguir o caminho melhor que eu puder. E nessas. E aí veio a Casa da Amizade, sabe? A Casa da Amizade é um grupo mais, né, elitizado, digamos, de senhoras de prefeito, aquelas coisas. Chamaram. Olha, nós temos a escola, a creche municipal, que hoje chama-se Escola Elisa Paias Messi, para te coordenar pedagogicamente. Não, tem que pensar, bairro elite. Eu digo, não. E aí a Casa da Amizade chamou para coordenar, eu digo, chamaram. E quem chamou foi a doutora Cléa Pereira, esposa do prefeito, do Flávio Pereira, na época. Também casados, louros, né? E me chamaram, e aí uns diziam, será que é ele mesmo, alguém da diretoria? Eu soube disso, eu disse, mas será? O Astrogil dela escolheu, sim, mas não dizendo não, mas também na dúvida, né, naquela coisa toda. E ela, sim, é ele. Até já vem meus eventos também, querida, maravilhosa, até hoje, é lindíssimo. Aí eu assumi também. Então eu trabalhava muito. Então me conta como foi quando assumiu esse cargo. Daí foi maravilhoso. Daí eu trabalhei na PAI de Arroio Grande, Jaguarão, a PAI de Arroio Grande, trabalhei a PAI de Erval, nesses intervalos, trabalhei na PAI de Pedro Osório, mas aqui eu estive com mais tempo mesmo, foi na PAI de Arroio Grande, né, 13 anos, e paralelo à creche do município, Edgar Dutra Lisboa, e depois a creche da Casa da Amizade, que hoje é a Escola Elisa Paias Messon, que realmente assim foi, para mim foi uma surpresa, porque era já uma diretoria mais elitizada, bem elitizada, e para mim foi muito importante, embora eu soube, né, que existiam uns nãos assim pequenos, umas certas dúvidas, a diretoria é muito ampla, né? E existe aquela coisa que, queira ou não queira, do negro estar à frente de um cargo destes, da Casa da Amizade, mantida pela LBV. Então, era um elitizado mesmo. Mas Eu a queria que Flávia tu me Pereira, contasse, eu te interrompi um pouquinho, mas eu queria que tu me contasse como foi viver em Arroio Grande, né? Estando nesse cargo também. Se tu fizesse amizades lá, me conta um pouco como foi a tua convivência, né? E até se tu puder comparar um pouco como era Jaguarão e como foi essa experiência em Arroio Grande. Porque
que agora tu já está na quarta cidade. Já passou por Jaguarão, já passou por Pelotas, já passou por Porto Alegre, e aí vai para Rio Grande, e cada lugar tem uma forma de conviver, eu acho, né? Uma relação Jaguarão, diferente. Então, como é que Jaguarão, foi Arroio Grande? Né? Que tu conhecesse novas pessoas, como é que se estabeleceram as amizades, se tu começasse a te reunir com as pessoas negras que viviam lá também. Eu queria que tu me contasse um pouco sobre essa experiência. olha, a minha experiência lá em Arroio Grande, ela foi fantástica. Eu comecei a me relacionar assim com diversas pessoas. Porque quando eu cheguei, né, chegou um técnico da PAI, então já veio, era uma diretoria também muito forte, formada de senhoras, né? Era muito seleto, a diretoria da PAI. Inclusive a Emilice, a mãe da Emilice, nossa aqui, a dona Adelaide Freitas, eram, né, um povo bem social, assim, bem do meio social. A PAI também, eu cheguei, mas eu tive eu digo, a sorte, meu trabalho, meu talento, que me levaram a esses lugares, que não são lugares fáceis também de chegar. E até porque as pessoas não me conheciam também, não sabiam nem de que lado eu chegava. Então, fazendo um paralelo entre Jaguarão e Arroio Grande, Jaguarão sempre foi mais fechado para o social, o negro na sociedade. Não entrava. Não entrava na sociedade, eu não tinha convite para ir a um casamento, era uma coisa muito rara, existia um, dois lá. Quando chegava, tinha um negro, mas o negro já mais lá para o cantinho, mais envergonhado, mas era, era um perfil da sociedade naquela época. Lá existiam dois clubes de negro, o 24 e o Clube Suburbano. O Suburbano era considerado o clube dos negros mais elitizados, e o 24, o clube dos negros mais simples. Na época, o Suburbano hoje não existe, o 24 está, até hoje, está 1000 grandes festas, reformado, lindíssimo, e estou com convite até para a semana que vem ir a um evento lá muito gostoso. Então, Jaguarão, esse perfil era o negro, não, é bem diferenciado lá, pelo menos na época que eu vivia lá. A gente não convivia em momentos onde tivesse branco de um outro nível. Bom, aí tinha o Clube Suburbano, 24, continua até hoje. E aí eu parei no Clube, falando sobre o Clube Caixeral, também não entrava negros na época. Somente as rainhas se visitavam. Então, a rainha do Clube Suburbano ia no Clube Caixeral, ia no Harmonia Jaguarão, ia no Jaguarense, e esses iam também lá nos clubes dos negros para visitar. Isso aí sempre era uma cordialidade, isso aí existia, mas era só naquele momento ali. Não, o negro não vendia nenhum convite, não era nenhum convite. Aí, o Caixeral, parece que o Caixeral começou a fazer uma flexibilidade, porque uns casavam, era um clube mais simples um pouco, né, em relação aos outros. Então, as pessoas ali que tinham os casamentos, às vezes, né, misturavam, casal com mulato, casal com negro, aí um já era sócio, aí foi levando o outro, aquela coisa. Foram abrindo, foram melhorando, foram misturando mais as etnias. Né? Sim. Mas a minha jaguarense, não. Totalmente elite. Depois que eu já não morava mais lá em Jaguarão, aí sim, eu ouvi falar, olha, estou indo. E então as pessoas, eu lembro muito que eu não sei por que os negros, amigos meus, eles diziam assim, ai, eu consegui entrar, porque lá começaram a dar umas brechas. Ai, consegui entrar no Harmonia Jaguarão, ai, consegui entrar no Jaguarão. Então aquilo era um poder, eu lembro. Lembro muito bem que uma amiga me disse assim, ai, vou casar com uma pessoa, porque a pessoa é sócia num clube desses aí. E eu vou começar a frequentar. Casou, realmente, para poder frequentar a sociedade mais alta, porque eles não teriam como, né? Mas lembro que na época tinha um promotor, tinha uma filha negra, muito bonita. Esse promotor entrava.